Olá, seja bem-vindo ao dia 376, 276 da nossa leitura bíblica, 276, dia 276. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis, no capítulo 6, iremos a Efésios, no capítulo 3, iremos ao profeta Ezequiel, no capítulo 36, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 86. Aqui em 1 Reis, no capítulo 6, nós iremos fazer a leitura sobre a construção do templo, que foi ordenada por Deus e foi confirmada através da vida do rei Salomão, que fez essa construção. Vamos a essa leitura da construção do templo? Diz assim, 1 Reis, no capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4,5 metros à frente do templo. Ele fez para o templo janela com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, no qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros. O terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados na pedreira, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. Ele fez as salas laterais ao longo de todo o templo, e cada um tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. A palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todo o meu mandamento, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai, Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Assim, Salomão concluiu o templo do Senhor, a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez soar no templo com tábuas de pino. Separou 9 metros da parte de trás do templo, fazendo uma divisão de tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo um santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal, em frente dessa sala, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e folhas abertas. Tudo era de cedro, e não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno do templo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro, e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo.
A asa de um querubim encostava numa parede e a de outra encostava noutra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro nas paredes ao redor do templo, tanto na parede interna quanto na externa. Ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna quanto na externa. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveiras com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e folhas abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeiras e de oliveiras, para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins e de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e de uma viga de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano. No mês de Bul, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Vamos agora a Efésios, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, enviando a sua carta, ele fala que ele é o apóstolo dos gentios, e também a oração de Paulo pelos santos. Vamos a essa leitura? Efésios capítulo 3. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer toda a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, e criou todas as coisas. A intenção dessa graça que era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família nos céus, na terra. Oro para que, com as suas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios e de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Vamos agora para o profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, hoje nós faremos a leitura do capítulo 36. Aqui no capítulo 36, ele vai essa profecia para os montes de Israel. Vamos ler que profecia foi proferida para os montes de Israel. Diz assim, Ezequiel 36. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga:
ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, os montes, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. Aos montes, às colinas, às rabinas, aos vales, às ruínas arrasadas, às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano, o Senhor. Em meu zelo arde, falei contra o restante das nações e contra todo Edom, pois com prazer e com maldade no coração. Eles fizeram da minha terra sua propriedade, para saquear as suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel, e diga aos montes, às colinas, às rabinas e aos vales. Assim diz o soberano, o Senhor. Falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, diz o soberano, o Senhor, juro de mão erguida, que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel. O meu povo, pois virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão e serão a herança de Israel. Vocês nunca mais privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor. Como de fato dizem a você: você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará, nem tornará a sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações. E você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano Senhor. De novo, a palavra do Senhor vem a mim dizendo: filho do homem, quando esses israelitas moravam em suas próprias terras, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque contaminaram os seus ídolos. Eu dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram meu santo nome, pois diziam a respeito deles: este é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações, para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor, não é por causa, a sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações por onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio deles. Então as nações saberão que eu, o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela. Pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei do meio de todas as terras e trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e levarei o agir segundo os meus decretos, a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda impureza. Convocarei o cereal e farei multiplicar-se, e não terei fome sobre vocês.
Aumentarei a produção das árvores e da safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que eu não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, Senhor. Envergonham-se e humilham-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Eles te dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e eu farei. Assim diz o soberano, o Senhor. Uma vez mais cederei a sua súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o meu povo tão numerosos como as ovelhas, e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Deste modo, as cidades em ruína ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje está em Salmo 86, um salmo davídico, um salmo que foi escrito pelo rei Davi, um salmo que ele suplica e também ele vê a bondade de Deus em todas as coisas, porque Deus é compassivo e misericordioso. Vamos a essa leitura? Salmo 86 diz assim: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, responda-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus. Salva o teu servo, em quem em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o meu coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador. Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamei a ti, pois tu me respondeste. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu faz. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão ao teu nome. Pois tu és o grande, realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina os teus caminhos, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiro fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu santo nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão atacando-me, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura me tirar a vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, conceda-me a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Dai-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Grato pela tua companhia, se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.